mais uma vez a gente começa, claro, falando do tarifaço de Donald Trump, vários aspectos para a gente conversar, analisar sobre isso. Afinal de contas, a gente está a poucos dias, na semana que vem será uma semana decisiva, estamos a poucos dias da data, do dia 1º de agosto, que o próprio presidente americano marcou para começar a cobrar as tarifas de 50% e ainda sem sinais claros de que uma negociação pelas vias corretas, pelas vias diplomáticas, como dois países que têm relações comerciais há mais de 2 séculos deveriam fazer. Isso ainda não está acontecendo com a velocidade e a intensidade que a gente necessitaria para resolver esse impasse antes do dia 1º. Além disso, tem o componente político, e esse cada vez mais surpreendente no tom intimidatório e no tom de ameaça que vem do outro lado. No caso, eu estou falando do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que mais uma vez subiu o tom e dessa vez resolveu usar uma entrevista que deu a um veículo de extrema-direita, fazendo ameaças ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara, Hugo Motta, dizendo nessa entrevista que se o Brasil não pautar o projeto de anistia e se o Brasil, num segundo momento, não levar adiante um impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a coisa vai ficar ruim. E citou nominalmente tanto Alcolumbre quanto Hugo Motta, dizendo que eles podem ficar atentos porque pode ter sanções também para eles. Foi interpretado nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, nas presidências, como um tom de ameaça, de intimidação. E se havia alguma possibilidade de discutir, pós-volta do recesso, uma anistia light, uma anistia reduzida, objetiva, que aconteceu, de ser discutido um projeto light da anistia até junho, ainda se falava disso, depois de todas as atuações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, defendendo sanções ao Brasil e a autoridades dos 3 poderes, esse projeto, essa anistia light, deve ser enterrada de vez. Nem Alcolumbre, nem Hugo Motta responderam, mas o Túlio Amâncio, nosso repórter, está chegando ao vivo com a gente, aqui com os detalhes desses bastidores. E, Túlio, você me contava mais cedo que dentro do próprio PL, na oposição, acharam que o Eduardo Bolsonaro ultrapassou todos os limites. Tá incendiário, além do razoável, né? Não, o que eu mais ouvi sobre Túlio, Eduardo Bolsonaro. Vamos começar de novo, que estava sem som aqui no comecinho. Então, boa tarde, vamos lá, pode começar. Tá bom. Vamos lá, boa tarde, Adriana, Fumento e a todos. A palavra que eu mais ouvi ao se referirem a Eduardo Bolsonaro, o adjetivo foi descontrolado. Ele está descontrolado, ele não está conseguindo seguir uma pauta, e no entendimento de parlamentares do PL com quem eu conversei, esse tipo de ameaça que ele faz mais atrapalha do que qualquer coisa. Não é pela intimidação que ele vai conseguir pautar a anistia ou fazer com que o Hugo Motta paute a anistia. Esse é o entendimento de parlamentares. Eu não estou falando da base do governo, não. Eu estou falando da oposição, do próprio PL. Obviamente que nas entrevistas eles vão dizer que o Eduardo está certo, que ele está fazendo isso pelo bem do Brasil, etc. e tal, que o Bolsonaro é um injustiçado. Mas quando você vai para o campo onde a poeira está mais baixa, onde eles articulam e percebem como que o Eduardo está agindo nos Estados Unidos, eles entendem que Eduardo, de fato, ele não está cumprindo o combinado com o partido. Ele está, de fato, esse termo que você usou, ele se encaixa muito bem. Ele age como um incendiário, por quanto pior, melhor. Já foi entendido, até por apoiadores de Bolsonaro, não tão à direita, né, não da extrema-direita, que foi um tiro no pé, essa história de taxação, que o discurso acabou sendo bem adquirido, né, apropriado pelo presidente Lula, e se saiu bem nessa. Mas agora ele vem com ameaças também para o Davi Alcolumbre, vem com ameaças também para o Hugo Motta, e isso não está pegando bem, não. Inclusive, o Flávio Bolsonaro, o irmão dele, o senador, ele pautou um pedido de impeachment
contra o Alexandre de Moraes, mais um pedido de impeachment. Ele disse que vai conversar com o Alcolumbre. Eu falei com ele por telefone. Ele disse que nada de intimidação. Ele vai agir no campo do diálogo e vai tentar articular esse impeachment do Moraes na base ali da política, que é considerado praticamente descartado por parte de Davi Alcolumbre, mas que Eduardo segue mirando sua metralhadora para tudo que é campo e disparando, segue, viu? E hoje a gente tem justamente a fala do Eduardo Bolsonaro falando aí sobre essas novas ameaças agora da Davi Alcolumbre e também Hugo Mota, e dizendo que o Alexandre de Moraes também pode deixar o Supremo por livre e espontânea vontade e o problema estaria resolvido. Vamos ouvir. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia, se o Brasil não conseguir, de repente, ainda que no segundo passo, pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. E o Alexandre de Moraes, ele pode perfeitamente renunciar, ele pode virar professor numa universidade europeia, ele pode, sei lá, falar com Lula, vir embaixador num país qualquer. Isso não me importa. Se ele estiver fora da Suprema Corte, eu tenho certeza que isso vai ser um favor até para o próprio Supremo Tribunal Federal. Que Deus ilumine a cabeça do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Bom, essas palavras aí do deputado Eduardo Bolsonaro foram interpretadas na cúpula, na presidência da Câmara, como uma clara intimidação, e a decisão de não responder, pela minha apuração, não há necessidade de descer ao andar de baixo. Não há necessidade de ir ao subsolo bater boca com Eduardo Bolsonaro em redes sociais. Agora, também ouvi, Túlio, que os emissários que conversaram para entender aí, conversar sobre esses bastidores dessa declaração de Eduardo Bolsonaro, que tem dentro do PL tanto aqueles que pensam em puxar o freio de mão de Eduardo Bolsonaro, porque está, como você disse, descontrolado, mas também ouvi que tem, claro, a ala que quer só botar mais gasolina na fogueira. Então, ele também está entre essas duas correntes dentro do próprio partido. Agora vamos falar do outro lado, Túlio, que são as iniciativas de tentar negociar. E aí são duas. Uma comissão de senadores indo para os Estados Unidos hoje, mas sem grandes expectativas, porque foi inclusive boicotada pelo próprio Eduardo Bolsonaro, e o governo, por outro lado, ainda sem uma definição clara se até a semana que vem vai conseguir colocar essa conversa de fato em termos comerciais e diplomáticos como deveria ser, né? O governo está agindo e se preparando para o cenário, para o pior cenário, né, que é a manutenção dos 50% dessa supertaxação, mas ainda acredita, aposta no diálogo. Ontem, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, ele disse que conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos no sábado. O bastidor dessa história é que o diálogo, o Alckmin sempre fala que foi um diálogo proveitoso, tanto é que conversaram 50 minutos, mas não saiu muita coisa dessa conversa, não. O secretário teria dito que, olha, depende da Casa Branca. A Casa Branca tem que decidir. Eu não posso fazer mais nada, eu entendo a situação do Brasil, mas aqui comigo não tem mais o que ser feito. E Alckmin não tinha comentado isso com a imprensa. Ontem, na quinta-feira, ele resolveu falar. E por que ele resolveu falar? Porque o Sidônio, o ministro da Secretaria de Comunicação, ele esteve com o Alckmin ontem, quando o Alckmin veio aqui ao Planalto para uma agenda, e o Sidônio ele falou, olha, você tem que falar com quem você está conversando, porque senão as pessoas vão achar que você não está conversando com ninguém, por mais que a conversa não seja produtiva. Então, o Alckmin ontem, na quinta, informou que conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos no sábado. E esses senadores que embarcam para os Estados Unidos, eles tinham duas agendas marcadas com senadores do partido do Trump, né, com republicanos. Só que o Eduardo Bolsonaro, ele e o Paulo Figueiredo, um comentarista político de extrema-direita, eles estão articulando para derrubar essas agendas e conseguiram derrubar esses dois encontros com os republicanos que os senadores teriam. Então, por enquanto, os senadores na segunda vão ter uma reunião na Embaixada do Brasil. Na terça-feira, eles vão se reunir com empresários norte-americanos e na quarta-feira vão dar uma coletiva de imprensa. Vão levar diversos documentos, está indo senador do governo, está indo senador da oposição, está indo senador bolsonarista, que é considerado traidor por Eduardo Bolsonaro, mas o fato é que
dificilmente eles vão conseguir conversar com alguém que possa, de fato, mudar essa questão, né? Mas o governo acredita que a Casa Branca deve dar alguma sinalização na semana que vem, a fim de negociar ou prorrogar esse prazo do tarifaço. E rapidamente, Túlio, aproveitando que você está em Brasília e no Palácio do Planalto neste momento, informações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele segue sem falar com a imprensa, pelo menos por enquanto, e está lá na sede do PL, não é isso? É isso. Bolsonaro, ele segue cumprindo as medidas restritivas. O entendimento da defesa dele é que é melhor ele não falar, porque Moraes basicamente diz que se ele falar sobre qualquer coisa que é considerada crime dentro desse processo, pode ser entendido como uma quebra dessas medidas. Então, como o Bolsonaro ele é um tanto quanto, digamos, surpreendente nas declarações, pode sair algo ali que não estaria dentro da risca defendida pela defesa. Então, pelo menos, a ordem da defesa para o Bolsonaro é silêncio. Não vamos falar nada, não vamos dar entrevista. Tá certo, Túlio. Qualquer nova informação, prioridade total para essa cobertura. Você tem espaço aberto aqui com a gente. Obrigada demais, viu? Tchau, tchau. Daqui a pouquinho a gente já vai aos Estados Unidos conversar com o Eduardo Barão também para falar sobre o tarifaço e sobre as repercussões por lá. Mas antes, vamos só ouvir o que disse hoje o presidente Lula, que voltou a criticar o tarifaço, Donald Trump e também a atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O presidente deu essa declaração aqui em São Paulo, onde participou de um evento. Vamos ouvir. Ele está traindo o povo brasileiro. Era deputado federal, o Boulos, o Tato. Vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos, ficar pedindo, ô Trump, salva meu pai, Trump, salva meu pai. É uma pena que ainda tem a gente que não tem um pingo de caráter, um pingo de vergonha na cara, e tem um grupo de senadores e deputados que esses dias pegaram uma faixa elogiando o presidente americano.